Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. É muito bom estar aqui com vocês mais uma noite com o nosso programa O que a Bíblia Diz, programa da Igreja Presbiteriana aqui de Ferreiros, e nós vamos dar início ao nosso programa com oração. Se você puder, ora conosco, pedindo a bênção, a graça, a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Oremos então. Santo Deus e bondoso Pai, louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Somos gratos ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos concede e porque o Senhor tem sido muito bom e gracioso com Teus filhos. Queremos nesse momento pedir a Deus a Tua bênção sobre nossas vidas. Te louvamos por essa porta que o Senhor abriu, que é a transmissão dos nossos programas, e o Senhor tem alcançado vidas, tem edificado o Teu povo e tem nos ensinado cada vez mais da Tua palavra. Que hoje não seja diferente. Sê conosco, fala com o Teu povo e edifica-nos para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como vocês lembram, nós estamos fazendo uma série no nosso programa O que Diz a Bíblia, e essa série tem falado sobre família. Nós começamos semana passada falando sobre masculinidade, o que a Bíblia diz sobre o que é ser o homem, e hoje nós vamos falar sobre feminilidade, ou seja, o que a Bíblia fala sobre como deve ser a mulher de acordo com a palavra de Deus. É um assunto muito importante, de muita necessidade para falarmos nos dias de hoje, porque é muito necessário para que as mulheres entendam e saibam qual é a sua função de acordo com a palavra de Deus. Então, você que está nos ouvindo, a nossa oração é que Deus te abençoe e te edifique com o conhecimento da sua palavra, tá certo? E para isso, eu estou aqui nessa noite com Silvana. Ela é membro aqui da nossa igreja. Silvana, que ela é diretora da SAF. Para quem não sabe o que é a SAF, é a Sociedade Auxiliadora Feminina das Igrejas Presbiterianas. Além disso, também ela é a regente do coral aqui da igreja e também administra uma página na internet chamada Diário da Isabelle e do Gabriel. É um diário falando sobre como é a rotina dos pais homeschool. E o mais importante, ela é a minha esposa, a mulher da minha vida, o amor da minha vida que Deus me deu, mãe dos meus filhos, e topou estar aqui conosco nessa noite para fazer as perguntas, tá certo? Então, Silvana, ela vai fazer a apresentação, uma saudação, e vai vir então com a primeira pergunta. Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz a todos, um abraço nas minhas irmãs da SAF, e vamos às perguntas, né? Qual deve ser a principal área na vida da mulher para que ela seja de acordo com a vontade de Deus? A principal área na vida de uma mulher para ela ser de acordo com a vontade de Deus. Essa pergunta ela é muito basilar para a gente tratar aqui, porque por mais que eu tente falar nessa noite sobre virtudes, qualidades que a mulher tenha, se nós não soubermos qual é a prioridade dela, eu acho que de nada vai adiantar as demais coisas. Então, qual seria a prioridade, o principal alvo da mulher buscar para ela ser de acordo com a vontade de Deus? A resposta, meus irmãos, e só um adendo, as respostas que eu pretendo dar nessa noite estarão sempre de acordo com o texto de Provérbios, no capítulo 31. Baseado num artigo do reverendo David Murray, tá certo? Então as respostas serão todas baseadas na exposição de Provérbios 31. Voltando então à questão da pergunta, eu diria que a resposta é que ela tem que ter Deus como centro da sua vida. Se observarmos bem o texto de Provérbios 31, aquele famoso texto que fala sobre a mulher virtuosa, o ápice, o auge que toda mulher busca ter ou ser como mulher cristã, se nós observarmos bem, o versículo 30 do texto de Provérbios 31 diz o seguinte: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então observem que essa mulher de Provérbios, ela não é aquela mulher que se preocupa com, por exemplo, as suas roupas ou com o seu visual. Não, mas a prioridade dela, não que a mulher não deva se importar com isso,
mas na questão de prioridade, a prioridade dessa mulher é temer a Deus. Por isso que o texto vai dizer que de todas as características que são tratadas aqui, o principal será essa. A fonte da virtude dessa mulher está aqui no versículo 30. Essa mulher teme ao Senhor. Por isso, então, ela é tão louvada e elogiada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse é o ponto culminante da descrição dessa mulher virtuosa. Essa virtude aqui, essa característica, aponta para a origem primária de todas as suas demais virtudes, porque no centro da vida dessa mulher está o seu relacionamento com Deus, e ela teme e se preocupa com qualquer coisa que possa afetar esse relacionamento. Então, acima de marido, acima de sua profissão, acima dos seus interesses de filhos, a coisa que ela mais prioriza é Deus, é temer ao Senhor. E, consequentemente, essa prioridade que ela tem de Deus na vida dela vai resultar nas demais áreas e bênçãos nas outras áreas de sua vida. Portanto, a mulher deve ter como centro, prioridade, o que mais ocupa sua mente é a pessoa de Deus e o seu relacionamento com o Senhor nosso Deus. E como a mulher ela pode evidenciar que o centro da vida dela é Deus? Como evidenciar que o centro da vida dela é Deus? É bem interessante essa pergunta, porque se questionarmos a maioria das mulheres, perguntarmos se elas têm Deus como centro das suas vidas, a maioria vai dizer que sim. Mas será que isso é evidenciado na prática? E como a mulher deve evidenciar isso na prática, no dia a dia? A resposta, mais uma vez, em Provérbios 31, se encontra no versículo 26. O verso 26 diz o seguinte: que esta mulher abre a sua boca com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Resumindo, meus irmãos e minhas irmãs, essa mulher, além de ter Deus como centro, ela tem a palavra de Deus como centro da sua vida. Como assim? Vocês viram que o texto diz que essa mulher abre a boca com sabedoria e a instrução, ou seja, o ensino da bondade está na sua língua. Isso aqui porque o Senhor Jesus disse que a nossa boca fala o que está cheio no nosso coração. E para essa mulher ter palavras tão boas, ter palavras que sejam de tanta sabedoria, de tanta instrução, isso é evidente que o que mais ocupava a mente dela era a palavra de Deus. Então, você, mulher, que diz que teme a Deus, que tem Deus como centro da sua vida, você precisa ter a palavra dele como centro na sua vida. Ou seja, ler a palavra de Deus, a Bíblia, conhecer as Escrituras, meditar nessa palavra dia e noite, e o resultado vai ser, quando você falar, você vai ter palavras que edificam, palavras de sabedoria e vai expressar de fato as suas virtudes. Na prática, isso aqui eu diria que acontece quando a mulher acorda um pouco mais cedo durante o dia, e a primeira coisa que ela faz vai ter o seu momento devocional, ler um texto da Bíblia, meditar nesse texto, e depois do recorrer do dia, ela vai ter então essas palavras para aconselhar quem precisar, orientações, sabedoria para lidar em casa, com o marido, com filhos. Tudo vai depender da sua vida com Deus e com a palavra de Deus. Então, é com a palavra de Deus, lendo, meditando, que ela evidencia que Deus é o centro da sua vida. E qual a principal tarefa da mulher no casamento? Muito boa também essa pergunta, né? Qual a principal tarefa da mulher dentro do casamento? Uma vez que nós vimos que ela tem que, primeiramente, priorizar Deus na sua vida, e em segundo lugar, a palavra de Deus na sua vida, e então, no casamento, como é que ela evidencia ou ela deve praticar ou fazer as coisas dentro do casamento, ou com o marido? Eu diria que o centro, então, em terceiro lugar da vida dessa mulher, seria o seu marido. Então, lembrando, primeiramente Deus, depois a palavra de Deus, e agora, como centro da vida dela, no seu casamento está o marido. E lembre-se, é ainda mais importante do que os filhos. Isso mesmo. Se lembrarmos lá de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, o próprio Deus, quando havia criado o homem, Deus disse, ele chegando para o homem falou: não é bom que o homem esteja só.
então farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esta palavra auxiliadora, literalmente, ela quer dizer ajudadora. Deus criou a mulher para ajudar o homem. Isso aqui no contexto e dentro do casamento. Talvez algumas mulheres que nos ouçam digam assim: mas essa tarefa ela é tão inferior. Talvez algumas cheguem a dizer que é uma função humilhante ser ajudadora do seu marido. Mas, minhas queridas, essa função de ser ajudadora não tem nada de humilhante. Por quê? Porque ser ajudadora ou ajudar alguém, o próprio Deus ele faz isso. Se vocês lembrarem, no Salmo 121, o salmista diz o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele faz essa pergunta e ele mesmo responde: o meu socorro, ou seja, a minha ajuda vem do Senhor. Ou seja, a mesma palavra usada lá em Gênesis para referir a mulher, ela como ajudadora, auxiliadora, Deus usa para Ele mesmo, para dizer que Ele é o auxiliador ou ajudador do seu povo. Então não existe nada de indignidade, pelo contrário, é uma nobre tarefa para a mulher ela ser ajudadora do seu marido. E como é que a mulher faz isso? Como é que ela ajuda o seu marido dentro do casamento? Eu diria que de duas formas. Em primeiro lugar, com conselhos, e em segundo lugar, ajudando ele a progredir. Como assim? Em Provérbios, no capítulo 31, verso 11, o texto diz assim: o coração do seu marido confia nela. Então essa mulher, ela confia tanto em Deus, prioriza tanto Deus, prioriza a palavra de Deus, que o resultado no casamento, o marido tem total confiança nesta mulher. E por que essa confiança? A ideia aqui é de que esse homem, esse marido, ele consulta a sua esposa e busca os seus piedosos conselhos antes dele tomar decisões que dizem respeito a ambos, e ela não compete com seu marido. Essa mulher é aquela mulher que, ao invés de competir, ela está ajudando o seu marido, porque muitas vezes é triste quando nós encontramos mulheres que só sabem criticar o seu marido. Claro que ninguém está à parte das críticas, a crítica sempre é muito bem-vinda, de forma construtiva, mas se a mulher sabe, ela quer criticar o seu marido, que faça isso entre ele e ela, ou então, no máximo, entre uma pessoa que vai ajudar, procure o pastor num gabinete, mas criticar à vista de todas as pessoas não é algo prudente. Pelo contrário, ao invés de criticar, ela vai ajudá-lo a progredir, a vencer os seus defeitos e a ser uma pessoa cada vez melhor. Tanto é, meus irmãos, que no versículo 12 de Provérbios 31, o texto diz assim: ela lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Ela não ajuda um dia aqui e outro ali, não, mas são todos os dias. O foco dessa mulher é ajudar, fazer sempre o bem para o seu marido, independentemente dos seus defeitos, das suas dificuldades, mas ela quer ajudá-lo a progredir. E esse progresso, eu diria, não é somente na área profissional, porque às vezes tem mulheres que dizem: eu vou ajudar o meu marido a progredir, a crescer profissionalmente, mas muitas vezes visando algum interesse. Mas não é assim. Esse crescimento, esse progresso, primeiramente tem que ser a mesma prioridade que ela tem, ou seja, Deus. É aquela mulher que ora pelo marido, incentiva o marido a buscar a Deus, a fazer o culto em casa, a estar na igreja, a se comprometer na igreja. E o resultado então vai ser o que diz lá o finalzinho de Provérbios 31, versículo 23, que diz assim: o seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos. Essa mulher o ajudou tanto, lhe aconselhou, lhe ajudou a progredir, que esse homem, onde quer que ele chegava, ele era benquisto, ele era estimado em qualquer lugar que ele fosse. É como alguém já disse: ao lado de um grande homem sempre haverá uma grande mulher. Ela está lado a lado com ele, o ajudando a progredir. Esta é a função da mulher no casamento. Já que estamos falando de casamento, marido e mulher, e os filhos, qual seria a função da mulher na criação dos filhos? Isso mesmo, uma pergunta chama a outra, né? Casamento, marido e filhos. A função da mulher na criação dos filhos, qual deve ser?
Eu diria que o quarto lugar que ela centraliza na sua vida será os filhos. Então, lembrando, em primeiro lugar, Deus; em segundo lugar, a palavra de Deus; em terceiro lugar, o marido; e em quarto lugar, o centro, a prioridade dessa mulher serão os filhos, tá certo? O versículo 28 de Provérbios 31 diz assim: os seus filhos levantam-se e lhe chamam ditosa. São filhos que estão elogiando a sua mãe. Então, por quê? Porque essa mãe, meus irmãos, ela devotou a eles todos os dias da vida dela. Ela não encara os filhos como se fossem apenas meros acessórios necessários, nem filhos como se fossem um problema a ser repassado para outros, como algumas mulheres que querem ter filhos, mas deixam para os pais criarem, para o babá, ou então o grande mal de hoje em dia, que são a tecnologia, a internet, os celulares. Não, mas o coração dessa mulher aqui de Provérbios está tomado pelos filhos. Ela os ama e cuida desses seus filhos, e cuida não somente do corpo deles, porque o cuidado que a mulher deve ter com os filhos não é apenas no corpo físico, em colocar num bom colégio, em colocar roupas, brinquedos, alimento, não. Mas ela cuida também da parte mental dos seus filhos, ensinar os seus filhos, educá-los no caminho do Senhor, e também, o principal, cuida da alma deles, ou seja, da vida deles para com Deus, ensinando, dando exemplo, orientando, corrigindo sempre de acordo com a palavra de Deus, e os ensinando a amar a Deus, a palavra de Deus, a família e também a igreja. Quando ela faz isso, ela está cumprindo a sua função tão nobre que é ser mãe. E qual a relação da mulher com as tarefas domésticas? A função da mulher com as tarefas domésticas. É bem interessante também essa pergunta, né? A função da mulher com os serviços domésticos na sua casa. Então, eu acho que esse aqui é o quinto ponto, a quinta prioridade da mulher. Em primeiro lugar, Deus; segundo lugar, a palavra de Deus; terceiro lugar, marido; quarto lugar, filhos; e agora, quinto lugar, a casa, as tarefas domésticas. E meus irmãos e minhas irmãs, essa aqui é uma das tarefas mais difíceis que tem para a mulher, para uma família, para uma dona de casa, porque administrar uma casa não é uma tarefa fácil. Imagina administrar e conduzir esse complexo e diversificado empreendimento com habilidade, que é natural das mulheres fazerem. Elas devem fazer então isso com habilidade, com precisão e com eficiência. Se observarmos o texto aqui de Provérbios, e para ganhar tempo eu vou citar apenas os versículos, mas nós observamos aqui no versículo 13, 19, 21 e 24, que essa mulher de Provérbio, ela tinha um departamento de vestuário em casa. Imagina o que é cuidar então das roupas, lavar, passar, colocar tudo lá no lugarzinho, e no outro dia sempre vai ter mais roupa. Então é um trabalho muito grande. Mas além desse, a mulher de Provérbios diz também que havia um departamento alimentício, versículos 14 e 16. Então, o que é cuidar de fazer as compras, de organizar tudo em casa, fazer alimento, cozinhar, a diversificação de alimentação para que todos estejam bem alimentados em casa. Havia também um departamento de decoração, a decoração da casa, no versículo 22. Alguém já disse que a casa de uma mulher é como se fosse uma extensão dela, cuidar, limpar, fazer tudo isso. E também, em alguns casos, existe também um departamento intelectual, ou seja, um departamento de ensino, onde a mulher também vai conseguir um tempo para dedicar-se ao ensino dos seus filhos. Agora, pensem comigo o que é administrar tudo isso em um dia. As roupas, a cozinha, alimento, a limpeza, a decoração, tudo isso. Meus irmãos, é uma tarefa muito complexa, que demanda muito tempo, muito esforço. Então, para isso é necessário uma demanda de muitas variedades de talentos e muitas ações no dia a dia para que ela faça isso. Para a gente ter uma noção, normalmente um trabalho de 14 horas por dia para uma mulher conseguir deixar a casa em ordem. Então, é muito trabalho que elas têm e se implica em muito serviço
E é importante então a gente reconhecer isso e ajudar as esposas, como a gente vai ver logo a seguir. Mas é uma tarefa muito difícil então, e ela tem que cuidar de tudo isso com todo o zelo, com todo o amor e o capricho que as mulheres sempre têm. E diante de tantos desafios, como sermos mulheres de acordo com a palavra de Deus? Isso, então a nossa última pergunta, né? Porque até aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós vimos que são muitos desafios. A mulher priorizar Deus como centro da sua vida, ter tempo para ler e meditar na palavra de Deus todos os dias, como prioridade também na sua vida para com Deus. O cuidado e ser ajudadora para com seu marido, depois cuidar dos filhos e também da casa. Isso é uma tarefa muito grande, um desafio é muito grande sobre os ombros das mulheres. Quais conselhos nós poderíamos dar para essas guerreiras? Eu queria enumerar aqui pelo menos 4 conselhos que nós poderemos extrair da palavra de Deus. Em primeiro lugar, o principal desafio é aprender. Eu quero lhes dizer que nenhuma mulher já nasce pronta, nenhuma mulher já nasce com essas virtudes, com essas qualidades e sabendo fazer tudo isso. Demanda então tempo e aprendizado. Eis então a grande importância das mulheres terem uma fonte de aprendizado e onde aprender tudo isso. Vocês não vão aprender essas coisas em novelas, nem assistindo Big Brother, nem nessas artistas que tem mundo afora não, como muitas têm até como ícone, como exemplo. O exemplo que uma mulher precisa ter para conseguir tudo isso é aprender na Bíblia, na palavra de Deus. Esse aqui deve ser então o principal conselho. Se esforce então a aprender, leia, procure autores, pessoas que sejam realmente exemplos, que ensinem vocês a andarem nesse caminho, tá certo? Então o resultado vai ser muito bom. E muito cuidado também para não colocar e abraçar muito mais tarefas além de suas forças. Já é muita coisa que existe para as mulheres. Então procurem resolver cada uma ponto a ponto, não sobrecarregue-se com muitas tarefas. Vá vencendo de cada uma e aprendendo dia após dia, lembrando-se que ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. O aprendizado muitas vezes é um processo que demora muito, mas se você tem esse alvo e tem a fonte correta de aprendizado, você vai ser bem-aventurada e bem-sucedida. Esse é o primeiro desafio, aprender. O segundo desafio que existe também para as mulheres agora é um desafio para nós como homens. Você que é casado e que tem essa mulher em casa, essa mulher aqui de Provérbios, que o texto diz que ela é uma mulher virtuosa, que tem um valor infinitamente impensável. O nosso desafio então, como homens, como marido, é duplo. Em primeiro lugar, nós devemos apreciar a mulher e em segundo lugar, aliviá-la. Como assim? Se você tem uma esposa como esta, então lembre-se que você tem algo muito mais precioso do que os rubis, como diz no verso 10, né? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de rubis. E no versículo 28 é interessante que esse homem, que esse marido, o texto diz que ele louva essa mulher, ou seja, ele expressa reconhecimento. É triste quando nós vemos maridos que só sabem reclamar, murmurar, questionar as suas esposas e não a reconhecem por todo o trabalho que ela faz por ele, pelos filhos, pela casa e por tudo que ela é. Então a nossa função, homens, é reconhecer em primeiro lugar. Reconheça sua esposa, traga palavras de reconhecimento, de elogio à sua esposa, expresse o seu apreço por ela, mas não somente fazendo isso, o texto também diz que nós devemos aliviar, o segundo conselho, desafio para nós é aliviar. E como é que nós podemos aliviar as nossas esposas? Eu diria de forma bem prática, ajudando ela nos serviços domésticos. Eu sei que muitas vezes nós trabalhamos, passamos o dia fora, mas não custa nada você chegar e lavar os pratos em casa, pegar as crianças pequenas, sair para passear enquanto ela descansa ou faz alguma tarefa, nada vai nos impedir. Eu gosto muito daquele texto lá de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, quando Pedro diz assim: maridos, vivei a vida comum do lar. Essa palavra vida comum ou comunitária
literalmente quer dizer participe das tarefas domésticas em casa. Então nós como homens, nós temos também o dever de auxiliar, de ajudar em casa a esposa para que ela não se sobrecarregue com tantos trabalhos, com tantas funções. Mas além disso, além de reconhecer e além de ajudar, a gente sabe que palavras elas custam poucos. Eu acho que a gente pode também fazer coisas práticas, como por exemplo, saia com a sua esposa. Os irmãos aqui de Ferreiros, eu quero puxar a orelha de vocês. Nós temos aqui um restaurante muito bom, é o Niran. Eu gosto muito lá do Niran, é um pessoal aqui muito conhecido nosso, a Andreina e o Júnior. Você pode pegar sua esposa, leve ela lá para o restaurante, então tem um jantar, uma noite romântica com a sua esposa. Então é uma forma de reconhecer. E quem sabe também você que não é aqui do Brasil, está lá nos Estados Unidos, na Califórnia, na cidade de Weston, você pode também levar para esses bons restaurantes que tem aí, tá certo? É um conselho indireto, tá bom, Ivy? Então, meus irmãos, são conselhos que a gente pode ter para essas mulheres. Esse é o segundo conselho. Mas em terceiro lugar, o terceiro orientação e desafio é aos pais. Os pais têm a função de moldar e modelar os seus filhos. Como nós vimos, essas funções elas não são aprendidas do dia para a noite, mas quando elas são ensinadas desde pequenininhos, as crianças, as meninas e os meninos, quando crescerem, a mulher será de fato essa mulher sábia, virtuosa, e os meninos quando crescerem, eles saberão reconhecer e valorizar essas mulheres. E aqui cabe então a função dos pais. Eduquem os seus filhos nesse caminho, mas não somente ensinando esse padrão bíblico de feminilidade e masculinidade, mas acima de tudo dando exemplo. Os nossos filhos precisam ver em casa a forma como o pai, o marido trata a sua esposa e a forma como a esposa trata o marido e como ela se porta em casa. As crianças vendo isso, elas vão crescer então com esse referencial que vai moldá-los e modelá-los para serem homens e mulheres de Deus, principalmente as mulheres. E em último lugar, minhas irmãs, um desafio e um conselho que eu queria trazer aqui para a igreja, e eu diria em especial para a SAF, o departamento feminino das nossas igrejas, pelo menos no nosso caso como presbiterianos. A função então da igreja para com as mulheres é dupla, é ter empatia e em segundo lugar auxílio, ajudar essas mulheres. Porque nós vimos que mulheres virtuosas, e especialmente as mais jovens, elas precisam da nossa compreensão e encorajamento. A igreja não pode estar colocando regras, nem mais coisas sobre as mulheres, não. Elas precisam então de empatia, se colocar, principalmente as mulheres mais velhas. Lembre-se que a experiência que vocês têm hoje foi adquirida com o tempo, enquanto que as mais jovens não sabem tudo isso. É por isso então que a Bíblia fala dessa função nobre das mulheres idosas, que é ensinar as mais jovens a serem boas esposas, amarem os maridos, serem boas donas de casa e cuidarem dos seus filhos. Então, de uma forma bem prática, eu espero que quando terminar essa pandemia, orientar a nossa SAF, por exemplo, a pegar uma irmã da nossa igreja que está muito sobrecarregada, que tem muitos filhos. Que tal pegar essa irmã, ficar com os filhos dela, passar o dia com as crianças e levar essa irmã para um salão aqui de beleza, dar um dia de tratamento de beleza para essa irmã, passar a tarde conversando com ela, rindo, aconselhando, orando com ela, e à noite a gente já deixa tudo pago num bom restaurante aqui para ela ir com o seu marido e ter um jantar romântico. Imagina só que coisa boa, né? A bênção que seria isso para uma mulher, né? Ajudá-la de forma muito prática, e isso aqui é ser igreja. Mas lembrando, meus queridos, tudo isso só é possível se tivermos Cristo como centro da nossa vida. Quando Jesus entra na nossa vida, nos transforma, somente assim é que uma mulher ela vai conseguir ser essa mulher sábia, essa mulher virtuosa, que teme a Deus. E é por isso então que nós devemos priorizar sempre Cristo, o seu Evangelho e a sua palavra. Ficamos então por aqui, louvamos a Deus por mais um programa e esperamos em Deus que tudo isso que foi aprendido, que possamos aplicar nos nossos corações e assim podemos louvar cada vez mais ao nosso Deus. Vamos terminar então com oração, agradecendo a Deus por esse momento
e que Ele continue conosco, nos abençoe em tudo. Oremos então. Pai Santo e bendito, nós te agradecemos por mais uma noite que passamos aqui. Muito obrigado pela Tua palavra que meditamos, muito obrigado pelas mulheres da nossa igreja e pela mulher em si, que o Senhor criou como sendo uma auxiliadora, com essa nobre função. Ajuda, Deus, para que essas mulheres sejam de fato, elas aprendam de acordo com a Tua palavra e não com os padrões do mundo, e que assim possamos crescer cada vez mais na graça e no Teu conhecimento. Continua conosco, nos abençoando em tudo. Nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, muito obrigado por cada um de vocês que estão nos acompanhando, e lembramos, próximo domingo, às 10 horas da manhã, teremos a transmissão do nosso culto ao vivo, certo? Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Tchau.